Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação oferecida pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mauá. E conforme foi divulgado, essa formação trata do componente língua inglesa dentro do programa Inova, agora também nos anos iniciais. Há uma equipe no nosso núcleo pedagógico que é responsável especificamente pelo programa Inova como um todo. E essa equipe lançou recentemente no nosso canal do núcleo uma formação para todos os segmentos sobre o programa. E para quem ainda não conferiu essa formação, o link está no slide e aqui na descrição do vídeo também. Para essa formação específica sobre a língua inglesa, eu, Lidiane Cirilo, PCNP de Línguas Estrangeiras Modernas e Língua Inglesa, conduzirei esse desdobramento e é importante reforçar que o inglês ele já não é mais considerado como língua estrangeira, e sim como língua franca. Ou seja, que ele está presente nas nossas vidas e ultrapassa as fronteiras em relação ao seu uso e à comunicação. E para o acolhimento de hoje, aproveitando então essa temática de aprender um novo idioma, agora também presente nos anos iniciais, eu trago a versão traduzida de um vídeo publicado pelo canal Edutopia, que fala um pouco sobre os benefícios dos estudantes aprenderem uma segunda língua. Por que nós deveríamos aprender uma segunda língua? Estudos afirmam que é mito dizer que aprender uma nova língua interfere no desenvolvimento da criança. Alternar entre duas ou mais línguas, na verdade, é bom para nós, pois esse malabarismo de idiomas é um exercício mental. Os músculos da memória recente crescem mais fortes, proporcionando uma melhora de performance, retenção e velocidade de resposta. E como esse malabarismo mental requer concentração e coordenação. Estudantes multilingües têm uma melhora constante na habilidade relacionada ao foco. Aprender uma nova língua também implica compreender como as línguas funcionam. Portanto, falantes de mais de uma língua têm uma performance melhor em testes de compreensão de texto e vocabulário. E por fim, novas línguas forçam os estudantes a criarem significado das culturas e sistemas de símbolos que não são familiares, o que aumenta o conhecimento, a empatia e a tolerância. Então, se alguém te pergunta, por que eu deveria aprender uma nova língua? A resposta é fácil. Isso fará de você o melhor estudante do mundo. Pensando então em reforçar todos esses benefícios da aquisição de uma nova língua que foram apresentados no vídeo e com foco na língua inglesa, a nossa formação de hoje ela está pautada na apresentação do programa Inova para os anos iniciais, na apresentação e no uso dos materiais disponíveis para essas aulas, na preparação e aplicabilidade das aulas e em como elas devem ser conduzidas de acordo com os métodos e propostas dos elaboradores dos materiais didáticos adotados pela nossa rede. Os objetivos principais dessa nossa formação de hoje são os de retomar as principais características que compõem o programa Inova nos anos iniciais, o de apresentar os materiais didáticos utilizados para o ensino de língua inglesa do primeiro ao quinto ano, o de reconhecer os passos de desenvolvimento de aulas, bem como seus recursos e materiais disponíveis, e por fim compreender as metodologias e abordagens empregadas na elaboração dos materiais didáticos e o modo como essas metodologias influenciam o fazer em sala de aula. E esse desdobramento de hoje é a consequência de formações, o produto de formações que estão sendo ofertadas pela EFAP de acordo com os projetos prioritários para 2022. Portanto, essa é mais uma replicação do encontro 1,
que aconteceu lá em fevereiro, e conforme pode ser observado no calendário, haverá outros 9 encontros ao longo deste ano. O mesmo ano em que está sendo implementado o programa Inova nos anos iniciais, o que proporcionou então mudanças na carga horária dos estudantes, que até 2021 tinham 5 aulas diárias de 50 minutos cada, e em 2022 passaram a ter 6 aulas diárias de 45 minutos. Os componentes do programa que agora compõem a grade dos anos iniciais são projeto de convivência, ministrado pelo professor regente da classe uma vez por semana, tecnologia e inovação, também ministrado pelo professor regente uma vez por semana, e o foco da nossa formação de hoje, língua inglesa, com 2 aulas por semana, ministrada por professor especialista e, nos casos em que for comprovada a inexistência ou até mesmo a ausência do professor especialista, a carga horária desse componente curricular deverá ser assumida pelo professor regente da turma, que poderá contar também com o auxílio das aulas síncronas e assíncronas do Centro de Mídias. E uma das possibilidades de utilizar o recurso das aulas pelo Centro de Mídias é por meio das interações das aulas ao vivo, em que o professor da EFAP tem 15 minutos de aulas, seguidos de 15 minutos de interação do professor da EFAP com os alunos e professores da rede que acompanham a aula de modo síncrono, ou seja, ao vivo, enquanto a aula está acontecendo lá no nosso Centro de Mídias, e também há o desdobramento, mais 15 minutos, de desdobramento e encerramento da aula, que ocorre entre o professor da sala e os alunos da sua turma. E caso os horários das aulas não coincidam com as transmissões do CMSP, as aulas ficarão então sempre gravadas no repositório à disposição dos professores que optarem por trabalhar com esse formato. E pensando em mais um suporte para o programa e também para os professores envolvidos nessa novidade, há uma TPC que acontece toda segunda-feira às 11h30 e é destinada para os professores especialistas com aulas de inglês atribuídas nos anos iniciais e para os professores regentes que optaram para incluir essa TPC na sua formação, sempre considerando a quantidade de ATPC correspondente para cada carga horária, pois essa formação propõe desdobramentos. Já sobre os materiais, esses são os livros adotados. Como é o primeiro ano de inglês para todas as turmas, a secretaria optou pelo primeiro volume de 2 livros diferentes, dividindo o Brick by Brick, da editora FDD, que é de brochura para os primeiros, segundos e terceiros anos, e o livro Hello Kids, da Ática, que é em espiral para os 4º e 5º anos. Os 2 livros são consumíveis, pois possuem itens de recortar e colar. Acredito que a essa altura, todas as escolas já tenham recebido os seus exemplares, juntamente com um exemplar do professor do Hello Kids. A orientação é trabalhar, então, o livro na íntegra, ou seja, todas as unidades dos livros devem ser finalizadas até o término do ano letivo de 2022, pois no ano que vem outros volumes serão adquiridos para dar continuidade à formação desses estudantes. Eu elaborei também um drive com um arquivo digital e os materiais extras dos 2 livros, além dos áudios que estão disponíveis no link na descrição, aqui embaixo no vídeo, e no site da Diretoria de Ensino, na parte de língua inglesa. O livro do aluno, ele é composto de 8 unidades, o Brick by Brick, e 4 revisões para serem feitas em sala, com o auxílio das seções que o próprio livro traz, que é o Classroom Language e o Book Instructions, ou seja, vocabulários que são relativos aos comandos utilizados em sala,
como a gente já faz em português, como abra o livro, peguem um lápis e começar então a praticar com os alunos o Close Your Books, Share Your Answer. Já o livro do professor, o Teacher Book, além de conter todos os componentes do livro do aluno, traz a relação de conteúdos e as estruturas de cada unidade, com dicas de rotinas e também procedimentos que já vêm com explicações que são bastante objetivas, pensando então em facilitar o planejamento das aulas. A proposta então desse livro é encantar os alunos com atividades que já estão prontas e foram especificamente elaboradas para serem divertidas e diversificadas, de modo então que a aprendizagem ela ocorra de forma gradativa e constante. Já o livro Hello Kids está dividido em 10 unidades, mais as revisões. E todo o livro ele trabalha atividades de oralidade e escrita e material de leitura também, além do workbook, que pode ser utilizado como, há uma sugestão no material para que ele seja utilizado como uma das atividades avaliativas. O próprio material já sugere uma divisão das unidades de acordo com o bimestre. Portanto, eu reforço que os professores devem manusear os livros na íntegra e se apropriar do material que tem em mãos, utilizando então todos os recursos que os livros possuem. Não há necessidade de elaborar materiais extras a cada aula, o que torna então o processo menos exaustivo e mais produtivo e também coerente com o que foi proposto para cada ano. O que também, de certa forma, respeita o processo de criação do material, que foi elaborado pensando na demanda atual da nossa sala de aula, alinhado, por exemplo, com as competências da Base Nacional Comum Curricular e também com as metodologias que veremos nessa formação mais à frente. Como eu disse anteriormente, os livros eles são consumíveis e haverá então momentos de escrita no livro, mas o foco, repito, de ensino para todos os anos deve ser a oralidade e o principal objetivo é expor o aluno à língua inglesa das mais variadas formas possíveis, para facilitar deste modo o processo de aquisição dessa nova língua. As rotinas na estrutura da aula e no registro facilitam o aprendizado e auxiliam também na disciplina, ajudam a organizar o tempo e assim como já feito nas aulas regulares dos anos iniciais, tem sido proposto adotar também este método de registro em todas as aulas oferecidas em língua inglesa, porque começar então com um registro padrão para desenvolver este hábito nos estudantes. Esse caminho para a aprendizagem, ela deve partir de contextos naturais, com exemplos de comunicação real e de constante interação aluno-aluno. Quanto maior a exposição do aluno ao idioma, maior será o seu conhecimento sobre ele. O ambiente e as nossas aulas, elas precisam ser instrucionais, para que o processo de aprendizagem seja consciente e as aulas devem, então, além de abordar os aspectos linguísticos, elas devem trazer bastante repertório cultural relacionado à língua e também valorizar o conhecimento já adquirido pelo nosso aluno, pelo nosso estudante, uma vez que o inglês é uma língua franca e que está presente na vida dos nossos alunos, independente do ambiente escolar. A música, enquanto um aspecto lúdico, de compreensão e entonação, ela deve estar presente também em todas as aulas, desde a abertura até o fechamento. Porque aprender uma segunda língua, ela vai permitir então que o estudante desenvolva novas conexões neurológicas. E esse aprendizado deve ocorrer de forma lúdica, com o uso de metodologias ativas e com foco no inglês. Dito isso, eu criei uma playlist para os professores com sugestões de músicas para iniciar e finalizar as aulas de inglês
E a seguir nós veremos então um trecho de uma dessas músicas que estão na lista, né? Uma dessas músicas que está na lista. Lembrando que para o 4º e 5º ano, sugere-se que os alunos é que criem e produzam os ritmos das músicas escolhidas pelo professor para trabalhar em sala. O link para essa mesma playlist, ela também já está disponível nesse QR Code, na apresentação e aqui embaixo na descrição do vídeo. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Um outro movimento que vai agregar valor a todas as aulas é o da cultura maker, em que é possível propor que o estudante crie, a partir de materiais que possuem outra finalidade, como, por exemplo, reproduzir um personagem do livro que eles estão utilizando, a partir de papelão, cola e palitos de madeira. A proposta principal é que o estudante coloque a mão na massa e ressignifique materiais diversos. Solicitar, então, uma caixa de sapato, por exemplo, que seja customizada para que os alunos possam manter os materiais que são destacáveis e montáveis do livro todos juntos, sem perder, então, esse material para as aulas futuras. Além também da elaboração de uma word jar, ou seja, um banco de palavras que ele já conhece em inglês, dentro de um suporte desenvolvido por ele mesmo a partir de garrafa PET, por exemplo, né? Aplicável principalmente para as turmas do 4º e 5º ano. Além disso, nessas aulas é importante que o professor combine as tarefas com os alunos, determine o tempo de execução de cada uma dessas tarefas, que ele proponha, além da interação aluno-aluno, trabalhos em grupo, que ele inclua o vocabulário aprendido em aulas anteriores no dia a dia da sala de aula. Outra proposta também é que ele possa, para trabalhar a parte visual, etiquetar o mobiliário da sala, que já faz parte da rotina do aluno, para que ele também já comece a identificar aqueles objetos pelo nome correspondente em inglês, além de escolher a cada aula um helper, que é o que a gente chama então de ajudante do dia, para que eles possam então contribuir para o desenvolvimento do protagonismo dos alunos. Os materiais foram desenvolvidos com base em pilares pedagógicos. São eles: a aprendizagem centrada no aluno, a zona de desenvolvimento proximal, scaffolding e o ensino de idiomas integrado, CLIO. Todas essas metodologias nos fazem considerar que a linguagem dita o comportamento e a interação social. E o estudante, ele aprende por meio dessa interação com o outro. E esse outro pode ser outro estudante, o professor, o material didático. Lembrando que essa aprendizagem deve e precisa ser centrada no aprendiz. O conceito elaborado por Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal, ilustra exatamente o processo que ocorre entre aquilo que o aluno não consegue fazer e aquilo que o aluno já consegue fazer com autonomia. E as relações precisam ser constantemente estabelecidas para que o aluno, então, consiga fazer associações que o leve à independência, bem como é apresentado pelo método scaffolding, uma ideia de progresso por etapas, como uma espécie de escada ou andaime, em que o conhecimento é adquirido por meio de etapas que começam com o modelo do professor, ou seja, o momento em que ele interage com os alunos o máximo possível no idioma, e depois o professor como um guia, um condutor do estudante que já começa a arriscar palavras e expressões modeladas, seguido de uma autonomia gradual do estudante, que cada vez
aparente ser mais confiante e encorajado pelo professor, vai caminhar para essa independência, que, no caso do ensino de línguas, se aproxima do uso da língua de modo mais assertivo, ainda que não seja proficiente. Lembrando que o objetivo é comunicar. E quanto antes o nosso aluno o fizer, melhor será o seu desempenho dentro e fora do ambiente escolar. As professoras responsáveis pela elaboração desses materiais elencam CLIO como um dos pilares metodológicos da proposta. CLIO significa Content and Language Integrated Learning e refere-se à integração de conteúdos de outras disciplinas escolares com o aprendizado de língua inglesa. Na coleção Brick by Brick, por exemplo, os temas e as atividades apresentadas têm várias conexões com matemática, geografia, história, ciências e arte. Assim, todas as atividades de CLIO vêm com um ícone indicando o nome da disciplina com a qual estão relacionadas. Além disso, no manual do professor, há sempre uma orientação sobre o conteúdo a ser ensinado. Por isso, eu reforço a necessidade do professor conhecer o material em que está trabalhando e as sugestões que ele propõe. Durante, então, essas atividades de integração, é possível que alguns alunos não percebam essas conexões entre as disciplinas, principalmente nos primeiros anos, mas não é necessário que isso ocorra. No entanto, é muito importante que o professor explore as atividades de CLIO ao máximo para estabelecer as conexões a partir do repertório dos estudantes, convidando-os então à reflexão. No final, o professor ele pode, inclusive, incentivar os alunos a fazerem as próprias conexões entre os conteúdos. Outro pilar que sustenta a metodologia dos materiais Brick by Brick e Hello Kids é a abordagem em espiral, caracterizada pela constante revisão com a retomada de conteúdos por meio de progressões, em que o nível de dificuldade aumenta à medida em que os conceitos são revistos e conectados a novos conteúdos, visando então uma aprendizagem que seja completa e integral. Isso acontece nos livros quando tratando, por exemplo, de membros da família, começa tratando de membros da família e em outros momentos os membros da família eles retornam com outras interações, com um outro vocabulário, uma maior complexidade nas relações entre personagens, idioma e aluno. E aqui estão relacionadas as referências utilizadas nessa formação de hoje. Eu espero que essa formação tenha agregado de alguma forma no seu desdobramento com os professores ou no seu fazer em sala de aula com os estudantes. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas e desejo a todos um bom dia. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye. Bye bye, goodbye.